Você não precisa postar tudo, mas tudo que você postar precisa ter estratégia. Eu me chamo João Vitor e sou dono de uma agência de marketing e divulgação. E nesse vídeo eu vou te contar 3 vantagens que você terá ao começar a crescer em silêncio. A primeira vantagem é que você ganha foco e para de buscar a validação das pessoas. Na medida que você começa a postar suas coisas, você acaba mostrando demais. Você acaba criando o hábito de mostrar para ganhar validação, para ganhar likes. E isso não é bom, porque você fica dependendo de outras pessoas para se desenvolver. Por isso que na hora que você for postar, você tem que postar de uma forma estratégica, que você não se apegue tanto ao engajamento em si. Lógico que o engajamento é importante, visualizações, likes, comentários, tudo isso é importante. Não só para a plataforma, como para o seu brand, para a sua autoridade. Mas quando você decide crescer em silêncio, essas coisas ficam meio que irrelevantes, pelo menos inicialmente, porque você começa a ter uma mentalidade a longo prazo. Você sabe que aquilo que você está apostando pode não estar dando resultado agora, mas lá na frente essas migalhas que você vem deixando pelo caminho vão se acumular para gerar o resultado que você quer chegar. Uma outra vantagem com relação à sua autoridade em si. Quando você decide crescer em silêncio, você começa a fortalecer a sua autoridade. Por quê? Porque você começa a trabalhar a sua escassez. Quando você está presente de forma constante, as pessoas não sabem que você vai estar ali. Ou seja, isso não é algo que você é algo de fácil acesso. Ou seja, qualquer um pode vir. E isso é algo que quando você decide crescer em silêncio, dá uma mudada. Porque você começa a aparecer menos, você começa a desenvolver e na medida que você vai desenvolvendo se torna um ciclo, porque você vai começando a trabalhar no seu próprio negócio, vai trabalhando em si mesmo e trabalhando em outras áreas da sua vida. Nem tudo é crescimento, né? Você pode se dedicar a outros projetos ou da igreja ou projetos de... há diversos projetos que você pode se dedicar. Mas o ponto é que você realmente, na medida que você vai se desenvolvendo, sua empresa, vai se desenvolvendo em outros projetos, o seu tempo acaba ficando um pouco mais reduzido. E realmente, na medida que você vai se desenvolvendo, você acaba não tendo tanto tempo para algumas outras coisas e acaba não sendo tão participativo. E quando você aparece, realmente traz aquele ar, caramba, olha, ele veio, ele parou o que ele estava fazendo para vir. E isso passa certo tipo de autoridade por causa da escassez. Você não é uma pessoa que está presente. Não que isso seja algo ruim. Tem pessoas que estão presentes em todos os momentos e que de fato conseguem crescer. Mas você tem que entender isso também. Que se você quiser se desenvolver em algumas áreas da sua vida, como por exemplo na sua empresa, no seu ministério ou em algum outro projeto, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E é claro que isso vai chegar a passar mais autoridade, porque não é em todo lugar que você vai estar. Se você vai passar esse ar de realmente uma pessoa que tem outras áreas da vida para se dedicar. E o terceiro e último ponto, que seria para mim o mais importante, você cessa as energias negativas, você cessa os empecilhos, você cessa as pessoas que não querem que você cresça. Porque se você estiver postando, lógico, que é como eu já falei no vídeo, você tem que crescer, mas postar com estratégia. Não estou dizendo que você tem que sumir das redes sociais, sumir de tudo, não. Todas as postagens que você buscar fazer, você tem que ter uma ideia por trás. Se você for uma pessoa que gosta de postar naturalmente, você pode continuar postando, você não precisa se restringir, mas você tem que ter cuidado com aquilo que você posta, porque isso atrai inveja, atrai pessoas que não querem que você cresça. Isso traz energia negativa. Isso não é interessante para uma pessoa que está querendo se desenvolver, querendo crescer. Por isso que você tem que evitar postar determinadas coisas nas suas redes sociais, ou decidir e não conversar sobre determinadas coisas com algumas pessoas. Você tem que saber quais pessoas você tem que falar em relação a determinados assuntos. Lógico que isso não é o que você vai conseguir aplicar hoje imediatamente, mas isso é o que você vai aplicando ao longo da sua jornada. E você vai percebendo
que vai ter coisas que antes não davam certo que vão começar a dar certo. Aí você para e pensa, por que será? Qual foi o motivo? Qual foi o diferencial? Basicamente é aquilo que você disse ou deixou de dizer. Porque aquilo, né, palavras têm poder. Então, quando você fala algo, às vezes você falou algo que não deveria dizer para a pessoa errada. E isso também pode acabar gerando problemas. Isso realmente é algo que você tem que levar em consideração na sua jornada. O que você tem dito para as pessoas? Será que você tem falado mais? Como eu já deixei claro nesse vídeo, você não precisa se restringir totalmente a sua comunicação e não falar nada para ninguém. Você só tem que saber falar as coisas certas para as pessoas certas. Tem gente que não deve saber da sua situação, da sua empresa, ou da sua situação familiar, ou da sua situação financeira. E tem algumas pessoas que você tem que falar sobre. No livro, se eu não estiver muito enganado, no livro Especialista em Pessoas de Tiago Brunet, ele fala sobre isso, né? Sobre a gente dividir o nosso círculo de amizade. Ele fala sobre termos amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. Cada uma dessas pessoas a gente vai conversar de uma forma. Seja pessoas estratégicas para o crescimento do nosso negócio, sejam pessoas necessárias para a nossa manutenção social, ou seja, pessoas íntimas de fato. São pessoas onde a gente vai abrir o nosso coração e gerar uma conexão mais profunda, né? Vai contar nossas dores, nossas dificuldades. São pessoas de alta confiança. E somente com essas pessoas que você tem que conversar determinados pontos. Vai ter pessoas que você vai falar só na sua empresa, só no seu trabalho. E vai ter pessoas que você vai ser mais próximo do seu círculo íntimo. Mas vai ter aqueles que são de fato os que você vai ter mais confiança para ter um diálogo mais íntimo, para você ter aquela conexão, para você, quem sabe, até desabafar uma situação que você está passando. E aquilo, né, está escrito na Bíblia, que um amigo com um ferro afia o outro, assim é um amigo. Então, se você tem um amigo íntimo, isso é importante você contar algumas coisas para ele, mas você tem que saber o que você está contando para as pessoas da sua vida e quais as pessoas que você está contando. E é isso, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre isso, sobre você crescer em silêncio, mas não deixar de postar. Lembrando que você tem que continuar postando, você só tem que saber o que você deve ou não deve postar. Porque se você tem gente, eu conheço pessoas que postam de forma muito natural, tem gente que sai na rua e posta, tipo, puxa uma selfie e tome, ou tá em algum lugar e bate e já posta. Isso é algo muito natural para as pessoas. Eu não tenho mais essa dificuldade, porque se eu quiser, estiver na rua, eu quiser postar, eu simplesmente posto. Um problema que eu tenho, na verdade, é me lembrar de postar, porque como isso é algo novo para mim, eu acabo literalmente me esquecendo de postar as minhas próprias coisas, e isso é algo que eu tenho trabalhado, porque a divulgação é importante. Isso não é marketing, isso não estou falando sobre marketing, estou falando sobre postar uma história. Eu tenho que tornar isso algo natural, algo que eu faça de maneira linear, sem precisar de muita coisa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou buscar postar de segunda a sexta vídeos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada